Olá, bom dia. O NA1 está no ar e a partir de agora a gente fica juntinho até 1h da tarde. Eu agradeço a sua companhia. Esse espaço é todo seu. Então conta pra gente. O que você mais gosta de ver aqui, hein? Conta também o que você quer que a gente mostre. O QR Code do Canal Globo tá aqui, olha, na nossa tela para você interagir, participar, conversar com a nossa equipe. É só apontar a câmera do seu celular para seguir para o link que vai abrir. E um dos assuntos de hoje, 12 toneladas de queijo foram apreendidas em uma operação conjunta da Secretaria da Fazenda, Polícia Civil e outros órgãos de defesa. Eles estavam apresentando irregularidade na produção. Você vai ver também mais um brinquedo do Parque Aquático Aquaventura em Tamandaré. Foi interditado pelo Procon Pernambuco. Em Igaraçu, mais um dia sem coleta de lixo. A gente mostrou na semana passada esse problema que voltou a acontecer em vários pontos do município. Tem assunto de saúde também. Moradoras de Paulista com 50 anos ou mais podem fazer o exame de mamografia de graça. Você vai ver como está o agendamento feito pela Secretaria do município. Para quem está saindo de casa, tem informações do trânsito também. E a gente fala sobre uma campanha do Grande Recife que está chamando a atenção dos idosos para o uso correto do cartão de transporte, o Vem Idoso. E agora, imagens para você do Recife. O céu tá bem fechado, né? Já choveu pela manhã, faz 31 graus agora na capital. De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão não era de chuva ao longo do dia na região metropolitana. Vamos ver então como fica o tempo nas próximas horas. Agora são 11h48. Moradores da Vila de Dois Carneiros, em Jaboatão, estão sem ônibus desde o início da manhã. O motivo dessa falta de transporte público na comunidade é a violência. Quem vai explicar para a gente é Gustavo Ferreira, que ele está lá ao vivo no terminal de Dois Carneiros, ali pertinho, né? Oi, Gustavo, bom dia para você. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, eu e Fátima Teles estamos aqui na Vila Dois Carneiros, bem ao lado desse local aqui, que foi onde tudo aconteceu ontem à noite. Fátima está mostrando agora o tamanho, né, da marca do ônibus que estava aqui e que foi incendiado. O fogo foi tão alto que chegou a essas duas árvores que ficam aqui pertinho. A gente tem, inclusive, imagens que chegaram à produção da TV Globo, pelo Canal Globo, desse incêndio que foi ontem à noite. O ônibus foi totalmente destruído pelo fogo. A gente tem nesses vídeos, inclusive, o susto, né, dos moradores, dos vizinhos aqui da área. O ônibus estava aqui, nesse ponto, onde a gente está agora, nesse terreno, nesse espaço, que é conhecido como o terminal, né, de Vila Dois Carneiros, aqui em Dois Carneiros Baixo, em Jaboatão. Esse ônibus era da empresa Metropolitana. E a empresa mandou uma nota para a gente dizendo que, segundo informações iniciais, esse ônibus estava estacionado aqui no terminal e dois homens em uma moto teriam mandado o motorista descer. E aí, nesse momento, eles atearam fogo ao veículo. Atearam fogo no ônibus, né? E aí são as cenas que a gente está vendo agora. Por isso que não teve nenhum ônibus circulando por aqui hoje de manhã. Essa foi uma determinação do Sindicato dos Rodoviários, que pedem mais segurança para os trabalhadores, né? E por isso, hoje de manhã, os ônibus não circularam, os ônibus aqui que atendem a Vila Dois Carneiros. Nós chegamos aqui um pouquinho mais cedo e nós vimos alguns ônibus parados, vários ônibus que fazem a linha aqui da Vila Dois Carneiros, Agamenon, que ficaram parados aqui numa avenida próxima, bem no caminho aqui do terminal. E um só a gente viu voltando aqui de Dois Carneiros, já no sentido do Recife, já recebendo, né, com passageiros entrando e tudo mais. Só que até agora a gente não tem a circulação normalizada. Por volta de 10 horas da manhã, a Urbana PE informou à nossa produção que esse serviço ainda não tinha sido normalizado. Nós pedimos, claro, um posicionamento para o Grande Recife, com o consórcio de transporte. A gente espera, daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações e também repercutir, né, esse dia que foi muito complicado para muitas pessoas que precisam de ônibus para trabalhar em Jaboatão, para estudar, também para quem vai ao Recife e outros municípios da região metropolitana. Maristela, daqui a pouco você me chama. A gente vai continuar aqui trazendo essas outras repercussões do que aconteceu nesse ponto, o ônibus que foi incendiado
de acordo com a empresa metropolitana, por 2 criminosos. A gente ainda não tem essa confirmação, a Polícia Civil informou que já está investigando esse caso. Daqui a pouco você me chama que eu volto, Maristela. A população acaba ficando bastante prejudicada, né, Gustavo? Até já, então, com outras informações. Obrigada por enquanto. E a gente segue com outros assuntos. É que a Fundação Perrone está completando 23 anos. É uma instituição que tem como foco principal o cuidado com crianças autistas. Mas a casa também oferece atendimento para pacientes com outras condições neurológicas e motoras. Os serviços são gratuitos, envolvem vários profissionais. Daniele Fonseca está por lá. É dia de festa. Como é que tá a programação por aí, hein, Daniele? Conta pra gente. Bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Sim, hoje vai ter uma caminhada mais tarde, viu? E as mães já estão bem animadas para esse momento. Eu falo ao vivo aqui dessa sala onde acontecem as sessões de fonoaudiologia, gente. Estou aqui com a Adriana, que é fono, que ela está aí no atendimento à Isabelle, uma das crianças aqui, né, da instituição Perrone, dando um tchauzinho aí pra gente. E uma mãe aqui, Nani, que é a mãe de Isabelle, disse que essa fundação é muito importante não só para a tua filha, mas para você. Por quê, Nani? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Desculpa, estou emocionada. Isabelle, ela começou a fazer o tratamento aqui desde os 2 meses de idade. Então, ela teve um desenvolvimento imenso, né, com as terapias, né, com o atendimento, com o profissionalismo de cada terapeuta aqui na Fundação. E para você também, isso é muito importante. Com certeza, o desenvolvimento dela é maravilhoso. Tá joia, Nani. Muito obrigada pelo seu depoimento. Gente, vamos dar uma passeada rápida aqui. Christopher Moraes vem me acompanhando, né, por vários ambientes. Aqui também a gente tem a sala de fisioterapia, onde as crianças fazem as sessões, frequentam esse espaço também, com vários equipamentos. É muito importante todo esse tipo de terapia para essas crianças que são atendidas aqui na Fundação. E aqui, mais um ambiente chegando para vocês, que é da terapia ocupacional para essas crianças. Estou aqui com Juliene. Ela é a mãe de Davi e, obviamente, com seu dia aí se aproximando, né? Hoje é uma festividade aqui para vocês mais tarde. E no teu caso, Juliene, você estava me informando o quanto serviu de acolhimento para você esse espaço. Bom dia. Bom dia. Davi chegou aqui com 3 meses de vida, né? Bom dia! E para mim era tudo novo, né? Eu tenho um filho de 21 anos e Davi veio depois de 14 anos e foi tudo muito novo e a Fundação Perrone foi muito acolhedora para mim. Me ajudou muito, muito, muito. Eu mesmo faço tratamento aqui com psicóloga porque eu preciso, sabe? E é muito acolhedor. Davi ama vir para cá. Por ele vinha todos os dias. Muito obrigada. Daniela, a TO, queria também dar uma palavrinha com você. O que é que as crianças fazem aqui na terapia, hein? Bom dia. Bom dia a todos. A gente aqui, Dani, a gente trabalha em cima das habilidades, as habilidades motoras, as habilidades de processo, as habilidades de interação social também, a gente está ali com a duplinha. Tudo isso aqui dentro do setting da TO, pensando nas ocupações, né? Pensando no desempenho dessas crianças. Muito obrigada, viu, pela participação sua, de todo mundo, de Davi ali, que foi super curioso, dando aí o bom dia dele pra gente também. É contigo, Maristela. Daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações. Davi, lindo demais interagindo aí com a nossa equipe, né? A Fundação tá de parabéns. Daqui a pouco Daniele volta com outras informações para a gente. E está acontecendo neste momento uma premiação para reconhecer o trabalho de estudantes e professores de Pernambuco para incentivar a igualdade entre homens e mulheres e a equidade de gênero. Quem está acompanhando é a Luna Markman, que está no bairro do Recife, porque esse é um assunto que precisa estar mesmo dentro da sala de aula em toda a sociedade, né, Luna? Bom dia para você também. Tudo isso ressalta
Oi, Maristela, bom dia para você e a todos. Eu falo ao vivo da cerimônia de entrega do 14º Prêmio Naide Teodósio, que acontece num dos auditórios do Museu Cais do Sertão, aqui no bairro do Recife. É um prêmio realizado pela Secretaria Estadual da Mulher para reconhecer e também promover o debate sobre igualdade e equidade entre homens e mulheres. Deixa eu mostrar um pouquinho o que está acontecendo agora. Quem está ali falando é a Marion Teodósio, que ela é professora de pós-graduação em antropologia da UFPE e ela é neta da Naide Teodósio, que já nos deixou, mas deixou também um legado muito grande. Ela foi uma médica e nutróloga brasileira, professora aposentada também da Federal, que ficou conhecida por desenvolver um suplemento nutricional de baixo custo para criança e mulheres grávidas. E ela dá o nome a esse prêmio que já acontece há 14 anos. Olha que bacana, as inscrições foram em outubro do ano passado e mais de 1.500 pessoas se inscreveram, entre professores e também alunos, tanto da rede estadual de ensino quanto federal e também da rede particular. E aí os premiados vão receber hoje até R$20 mil em prêmios e também notebooks, que é uma forma, sabe, de incentivar a continuidade desses estudos e também a produção de conhecimento com essa perspectiva de gênero. E aí eu queria só mostrar para vocês onde é que estão esses premiados. O Elton Veiga está localizando aqui, olha. Aqui você já consegue ver um pouquinho dos rostinhos das pessoas premiadas. Foram pessoas que escreveram redações, poesias, fizeram também cordéis, produções audiovisuais, falando sobre igualdade e equidade, que tem uma diferença, né? Equidade é dar oportunidade para todos, mas a equidade é reconhecer que alguns grupos da sociedade têm características diferentes e precisam ter uma oportunidade, ter um caminho específico para essa oportunidade. Por exemplo, uma política pública voltada para a promoção de emprego para a mulher, de iguais salários para as mulheres. Pois bem, Maristela, eu quero deixar o convite para as pessoas acompanharem o N1, porque a gente vai conversar com pessoas que ganharam prêmios, vamos mostrar uma reportagem com uma adolescente que escreveu um cordel super bacana, com uma temática voltada para a igualdade de gênero no sertão, e também falar um pouquinho mais desse prêmio, quando é que vão acontecer as próximas inscrições, e é isso. Então fica o convite, daqui a pouco eu volto aqui ao vivo da cerimônia de entrega do prêmio Naide Teodósio. Quem promove igualdade merece esse reconhecimento, né, Luna? Daqui a pouco você volta, então, para contar um pouco mais para a gente. A seguir, 12 toneladas de queijo foram apreendidas em uma operação conjunta da Secretaria da Fazenda, Polícia Civil e outros órgãos de defesa. Eles estavam apresentando irregularidade na produção. Em Igaraçu, moradores reclamam do problema na coleta de lixo. Eles dizem que desde o ano passado enfrentam esse problema. Tem assunto de saúde também. Moradoras de Paulista com 50 anos ou mais podem fazer o exame de mamografia de graça. Você vai ver como está o agendamento feito pela Secretaria do município. E ainda nessa semana em que se comemora o Dia da Matemática, nós fomos até as salas de aula para entender os desafios e saber estratégias que professores têm adotado para o ensino dessa disciplina. Agora, meio-dia em ponto, o N1 volta em instantes. Até já! Estamos de volta, agora 12:04, é hora de você acompanhar o movimento no trânsito. Seguimos pela Avenida Beberibe, aí no Arruda, pertinho do estádio. A gente vê a movimentação do trânsito bem tranquila, trânsito livre para o motorista, sem congestionamentos. Agora a gente vai lá para a BR-101, ali pertinho ali de Prazeres, nessa movimentação que costuma ser bastante intensa, principalmente no comecinho da manhã e agora pela tarde a gente observa a intensidade do trânsito para quem passa por aí. Vamos seguir lá para Olinda, agora a Avenida Pan-Nordestina. A gente observa a movimentação aí no lado direito de quem está chegando ao Recife, do lado esquerdo de quem está sentido Litoral Norte, sentido Paulista. Trânsito livre para o motorista também que está passando por aí, sem engarrafamentos. E
para quem já chegou aos 65 anos, um documento ajuda a garantir gratuidade no transporte público e ainda ajuda na autonomia dessas pessoas. É o cartão Vem Idoso. Com ele é possível passar pela catraca dos ônibus sem pagar. Mas o uso correto é essencial. Muitos idosos acabam emprestando o cartão, o que é proibido, e pode levar até a perda desse direito. O Grande Recife está reforçando esse alerta em uma campanha. Joabe Alves traz os detalhes. Então, gente, um serviço muito importante para os idosos, até para deixar a viagem mais confortável, né? Esse cartão do Vem Idoso. Você pode solicitar pelo www.cartãovem.com.br ou então também pelo aplicativo. Quem vai explicar melhor sobre esse serviço é a Juliana Barros, ela que é assessora jurídica do Consórcio de Transporte do Grande Recife. Muito boa tarde, Juliana. Queria que você falasse para aquele idoso que não conseguir pela internet, o que é que ele deve fazer? Boa tarde. Se o idoso tem dificuldade com os meios digitais ou não tem que o ajude, existe um dia programado para esse atendimento. Às quintas-feiras, das 14 às 16h30, na Urbana PE, que fica localizado na Rua das Ninfas 278. Então lá, ele vai ser auxiliado em como fazer o requerimento do seu benefício. Tanto de forma virtual como presencial, os documentos são os mesmos? O que é que essa pessoa precisa separar? Ela precisa do documento de identificação dela, que contém RG e CPF, uma foto de fundo branco, que pode ser feito na hora, e um e-mail válido, que é de fundamental importância, porque para ele será direcionado o dia e hora que ele pode se dirigir para fazer a retirada do seu cartão. Você falasse sobre a importância desse idoso acima de 65 anos estar fazendo esse cartão do Vem Idoso. Porque é importante fazer o Vem Idoso. É menos burocrático para esse usuário adentrar no ônibus. Ele passa pela catraca, ele fica mais confortável, ele tem mais assentos disponíveis para sentar. E quando sair da sua viagem, ele sai com segurança. Porque se ele fica somente na frente, tem usuários entrando e ele tentando descer. Então não é o ideal, não é isso? Então por isso o Vem Idoso é importante para o próprio, obviamente, usuário, que vai ter mais conforto na viagem dele. Inclusive, Juliana, você me passou um dado muito interessante. De agosto até abril desse ano, mais de 18 notificações de uso desse cartão de forma indevida. O que é que acontece com esse usuário? Esse usuário, quando ele nota que o benefício dele é bloqueado, ele precisa procurar o Consórcio Grande Recife para fazer um atendimento, para ver o que aconteceu. Então, ele faz um agendamento online no nosso site e na hora e no dia marcado ele comparece, é atendido pela nossa equipe e aí vai ser feita essa verificação. Como é que é feita essa verificação? Como esse cartão tem biometria facial, nós detectamos quando ele usa indevidamente. E o que significa usar indevidamente? Significa dizer que ele deu para um terceiro ou que ele está obstruindo o rosto de alguma forma ou a câmera. Então, assim, quando é detectado e ele diz, ok, eu usei ou emprestei, mas foi só uma vezinha, a gente assina o termo de advertência, ele assina o termo de advertência e se compromete a não fazer mais. Ok, Juliana, só para a gente finalizar aqui, se esse uso irregular acontecer com frequência, a punição pode aumentar também? Pode aumentar também. Se a gente percebe que existe uma reincidência nessa utilização, então a gente vai começar a bloquear de variações de 30 a 180 dias, podendo vir a cancelar esse benefício. Obrigado, viu, Juliana, pela participação com a gente aqui no NE1. A gente reforça que essa solicitação pode ser feita pelo site, tá? E também pelo aplicativo. Eu volto com você no estúdio. A gente segue para a Vila Dois Carneiros. Em Jaboatão, moradores da comunidade estão sem ônibus por causa de um caso de violência registrado ontem. Gustavo Ferreira conta para a gente um pouco mais de como está a situação por aí. Gustavo, nada de ônibus mesmo? Maristela, nada de ônibus, tá? Agora a gente está aqui, eu e Fátima Teles, mostrando a Avenida Manuel Carneiro Leão, na Vila Dois Carneiros. Olha aqui, não está vendo nada, não está passando nenhum ônibus por aqui. E o dia inteiro foi assim, tá? A gente já viu aqui muitos motoristas de transporte por aplicativo, algumas vans também de transporte alternativo, porque é uma opção. Micro-ônibus já passaram por aqui, mas ônibus de linha, ônibus regular, aqueles maiores, até agora não passou nenhum por aqui. A gente já está há mais ou menos uma hora aqui em Vila Dois Carneiros. Por quê? Só relembrando então, lá à frente, esse terreno aqui é o terminal de passageiros, tá? De Dois Carneiros Baixo. Ali à frente, onde nós estávamos inclusive na primeira entrada, Maristela, um ônibus foi incendiado ontem à noite.
A gente tem imagens aí que chegaram ao Canal Globo, chegaram à nossa produção, feitas com celular, desse momento em que o ônibus foi totalmente destruído pelo fogo. Esse ônibus, esse coletivo que fazia aqui a linha dos Carneiros, ele é da empresa metropolitana, era da empresa metropolitana. A empresa mandou pra gente uma nota contando como foi. De acordo com a nota da empresa, ontem à noite o ônibus estava estacionado nesse ponto aqui, onde Fátima Telles, do qual ela está se aproximando, ele estava estacionado quando 2 criminosos chegaram e mandaram o motorista descer. Assim que ele desceu, esses homens atearam fogo no veículo. A gente consegue ainda ver todas as marcas no chão, muitas cinzas por aqui. A gente encontrou algumas moedas espalhadas que podem ser, né, de troco do próprio coletivo. As chamas chegaram tão alto que atingiram essas 2 árvores que a gente está vendo agora em destaque. Foi muito fogo, assustou bastante, porque a imagem assusta de fato. Mas a notícia importante é que ninguém se feriu. Como o ônibus estava estacionado, o motorista teve que descer, ninguém se machucou. O Corpo de Bombeiros enviou uma nota dizendo que atuou nessa ocorrência ontem à noite, reforçando que não houve nenhum ferido. A gente também tem um posicionamento da Polícia Civil de Pernambuco, né? Como a empresa metropolitana disse que, de acordo com informações apuradas por eles, informações iniciais, esse incêndio teria sido provocado por 2 criminosos, a Polícia Civil afirmou que já começou as diligências e as investigações seguem em andamento. A metropolitana disse ainda em nota que acompanha as investigações das autoridades sobre esse caso e que espera uma rápida identificação e também responsabilização dos criminosos. E aí, depois disso que aconteceu ontem à noite, o Sindicato dos Rodoviários esteve aqui, representantes do sindicato estiveram aqui, e eles recomendaram que nenhum ônibus saísse, né, chegasse aqui ao terminal, porque eles estão pedindo segurança para os profissionais. Assim que a nossa equipe chegou, assim que a gente estava chegando aqui em Dos Carneiros, a gente viu alguns ônibus parados, ônibus que fazem linha aqui na comunidade, estavam parados na avenida. Só um deles passou e recebeu passageiros, um voltando aqui da Vila Dos Carneiros, no sentido centro de Jaboatão e também outros municípios da região metropolitana. Mas até o momento a situação não foi normalizada. A Urbana PE avisou, né, por volta das 10 horas da manhã que ainda não tinha sido normalizado esse serviço aqui dos ônibus em Vila dos Carneiros. Até agora, pelo que a gente está observando, Maristela, que a gente acabou de mostrar também aqui na avenida perto do terminal, não tem ônibus passando, ônibus de linha, ônibus regulares, aqueles maiores. E aí os moradores têm que buscar alternativas, né? Inclusive agora não tem morador nas paradas, porque eles já sabem que o dia está complicado, né? Muita gente poderia estar agora pegando ônibus para voltar para casa, para voltar para o trabalho, mas não tem essa alternativa agora. A gente, claro, vai continuar acompanhando, né? A polícia reforçando, disse que está investigando o caso, o que pode ter acontecido e as motivações para esse ônibus que está sendo, né, que esse ônibus que foi incendiado, na verdade, é um caso que está sendo apurado pela polícia. A gente mostra mais uma vez o tamanho, né, da área onde ficava, era um ônibus grande, por isso que ainda tem muitas cinzas aqui. É uma extensão considerável, ainda bem que não tinha ninguém, Maristela, essa é a boa notícia e, claro, a gente vai acompanhar, né, e a comunidade também, a população daqui precisa de ônibus, hoje está difícil. Maristela. Nós, inclusive, estamos resgatando esta imagem que foi enviada para o nosso Canal Globo, aqui pelo nosso QR Code. Você participa do NE1, manda imagens para a gente, imagens no ar, Gustavo, exatamente do momento em que este ônibus foi incendiado. Infelizmente, é a violência que prejudica serviços essenciais para a população, que é o transporte público. Não dá para ficar sem, né? E o NE1 é feito com a sua participação pelo nosso Canal Globo, como eu disse, é possível entrar em contato com a nossa produção. O QR Code é esse aqui, olha, que está aparecendo na nossa tela. E a nossa equipe foi procurada por moradores de Igaraçu, que estão enfrentando, mais uma vez, olha só, problemas com a coleta de lixo. Eles relatam que o serviço não está sendo feito como deveria e esse acúmulo de lixo nas ruas tem gerado grandes transtornos. No final de 2024 e também no início deste ano, mostramos a mesma situação. Em janeiro, a Prefeitura de Igaraçu disse que a coleta seria normalizada ainda naquele mês, com a transição da empresa responsável pelo serviço. Mas o que os moradores do Sítio dos Marcos mostram agora é que o problema continua. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. É assim sempre, desde 2024. Desde 2024 eu vim sofrendo aqui com essa nojeira, essa imundice, né? Não está fazendo a coleta certa não, os 3 dias da semana não. E o carro não quer descer, fazer a rua toda. Diz que recebeu ordem para parar até aqui só na frente da minha casa.
Aí fica difícil, né? A gente sofrendo. Eu já tive dengue a chikungunya fica com sequela, tudo isso. E esse lixo na porta, é um absurdo, é isso, né? Um absurdo. Se a gente deixar na frente de casa, como está passando mais de mês sem buscar o lixo, ou se não pega um dia na semana e passa mais de 15 dias, aí vai criando os bichos e vai entrando dentro de casa. A gente é um povo esquecido. Tá um caos aqui, é barata, é rato, é escorpião. Eu fui na prefeitura reclamar e sabe o que o porta-voz da prefeita falou? Não jogue lixo na rua. E eu vou jogar onde? Pois é, procuramos a Prefeitura de Igaraçu, que respondeu que a limpeza urbana no Sítio dos Marcos continua sendo realizada diariamente, inclusive durante o período noturno. A Prefeitura disse também que iniciou ontem a instalação de coletores em diversos pontos do município. A gente vai continuar acompanhando. E a gente segue acompanhando também as investigações do desabamento de um prédio caixão em Jaboatão dos Guararapes. O edifício Cátia Mello, no bairro de Piedade, tinha 16 apartamentos, 3 andares e desabou na última terça-feira. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela, você acompanha na reportagem do G1 Pernambuco que ao menos 4 apartamentos do edifício Cátia Mello tinham passado por reformas que incluíram mudanças na estrutura interna, como remoção de paredes. De acordo com Denise Maria, gerente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, essas reformas foram feitas sem o acompanhamento de um engenheiro. Denise disse ainda que quando o engenheiro é contratado para elaborar um projeto de reforma, ele emite uma nota de responsabilidade técnica, a ARTE, documento que funciona como um contrato e detalha, inclusive, o orçamento da obra. E esse documento não foi apresentado pela síndica do prédio, segundo ela. A gerente do CREA disse ainda que essas reformas podem ter causado prejuízos na estrutura do edifício Cátia Mello. Outros detalhes dessa reportagem você acompanha no G1 Pernambuco. O QR Code está na tela para você acessar. E o Procon Pernambuco interditou mais um brinquedo do Parque Aquaventura, que fica na Praia de Carneiros, em Tamandaré. Essa é a segunda atração interditada do parque, depois que pelo menos 5 pessoas ficaram feridas em acidentes envolvendo os brinquedos. O segundo brinquedo interditado pelo Procon Pernambuco foi a Canoa do Mushima. A atração simula um redemoinho onde banhistas usam uma boia para descer por longos tubos de água até a área da piscina. Foi nela que a servidora pública Luana Cavalcante fraturou a clavícula e o advogado Fernando Araújo fissurou 3 costelas enquanto escorregavam juntos. No mesmo dia, outras 2 pessoas ficaram feridas depois de usar o brinquedo. Uma delas, a servidora pública Mariana Maranhão, que também fraturou a clavícula e teve que passar por uma cirurgia. A interdição foi feita 2 dias depois da suspensão do funcionamento da montanha-russa aquática, que parou de funcionar depois de acidentes envolvendo frequentadores do parque. Na atração, banhistas são levados por boias em torres de toboágua por um trajeto considerado radical pelo parque. A professora Jaqueline Nascimento foi uma das pessoas que se acidentaram no brinquedo. Ela relatou que teve a boca cortada e o rosto machucado depois de ser arremessada para fora da boia durante o trajeto até a piscina. Na última segunda-feira, durante a vistoria, técnicos do Procon e do CREA que visitaram o parque também pediram a documentação de todos os brinquedos. O Aquaventura disse que apresentou as documentações e não foram constatadas irregularidades que comprometessem o funcionamento do espaço, e que prestou os primeiros socorros e ofereceu assistência às vítimas. O Aquaventura também disse que a vistoria preventiva é feita nos parques da rede a cada 6 meses e que vai fazer análises técnicas nos brinquedos para identificar as causas dos acidentes. Uma operação da Secretaria da Fazenda de Pernambuco apreendeu mais de 14 toneladas de queijo clandestino no estado. O material foi encontrado com selos de inspeção falsificados. Quem traz os detalhes para a gente é Lilian Oliveira. Oi, Lilian, boa tarde.
Boa tarde, Maristela, para você e para todo mundo que está assistindo. Esses alimentos foram encontrados em São Bento do Una e também no Ceasa, aqui no Recife. Eu vou conversar com Antônio Emery, que é diretor de operações estratégicas da Cefaz. Diretor, essa apreensão surgiu a partir de uma denúncia por conta de uma irregularidade tributária e acabou virando uma questão de saúde pública, né? Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Maristela e telespectadores. Exato, Lilian. A denúncia foi da parte tributária e também consistia em alguma coisa da parte sanitária. Tanto é que a gente acionou na véspera da operação a Dagro. Então, a gente fez uma operação tanto em São Bento do Una, em 2 estabelecimentos e 9 na Ceasa. E os auditores, chegando lá em loco, verificaram realmente o teor da denúncia. Eram várias marcas de queijo sem selo da Inspeção Federal e nem selo da Inspeção Estadual ou numeração adulterada. E eles estavam numa concessionária? Isso, em São Bento do Una foi interessante porque um dos alvos era uma concessionária. Então os queijos estavam sendo embalados numa sala sem refrigeração, o queijo no chão, sem nenhuma refrigeração. Então esse queijo, tanto da concessionária como da indústria que não tinha licença para funcionamento nem da fazenda nem da Dagro, somou em São Bento do Una 3 toneladas que estão sendo recolhidas nesse momento para um aterro sanitário por a irregularidade não poder ser consumido pela população irregular. Doutor, houve 9 interdições, né? E não houve o lançamento tributário dessas mercadorias. Queria que o senhor explicasse por que não foi feito esse lançamento, o que poderia trazer de negativo, né, para a população. Isso, Lilian. A partir do momento que a gente identificou essa mercadoria imprópria para consumo, a gente não pode fazer o lançamento tributário, porque o ilícito tributário, a partir do momento que o contribuinte, o dono da mercadoria quitar, se extingue o crime. Então, foi quando a gente entrou em contato, a gente está tendo o apoio também, além da Dagro, da Vigilância Sanitária. Então, esses queijos foram interditados pela Secretaria da Fazenda, mas vai haver o recolhimento por parte da Vigilância Sanitária para tirar esse produto da circulação. Doutor, muito obrigada pelas informações. Vou conversar agora com o Flávio Silva, que é gerente de inspeção da Adagro, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco. Muito boa tarde. Explica para a gente sobre esses produtos falsificados, né? Por que eles eram falsos? Não havia inspeção também? Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos. Como o doutor Emery já antecipou, nesses produtos, quando a gente chegou lá, se deparou com condições de instalações e equipamentos inadequados à produção de queijos, né? Armazenamento também inadequado, né? E todos os rótulos de produtos que foram apreendidos estavam com embalagens falsificadas ou embalagens que não tinham registro no nosso serviço de inspeção estadual, né? O que confere um risco à saúde pública pela falta de controle com que esses produtos foram elaborados naquele local. Também foi encontrada uma alta quantidade de rótulos falsos, né? Exatamente. Foram encontrados cerca de 5 mil quilos de rótulo, né? O que dá uma quantidade bastante alta de rótulos e que foram retirados de circulação, né? Causando a proteção aí da saúde da nossa população, que gosta muito de consumir o produto queijo, né? Muito obrigada pelas informações. Só lembrando, foram 14 toneladas de queijo, 9 interdições e mais de 5 mil quilos de rótulos falsos. Maristela, volto com você. Um risco para a saúde da população, né, Lilian? A gente fala agora sobre trabalho autônomo, seja pela flexibilidade de horários, pela autonomia ou até mesmo pela falta de oportunidade. Com carteira assinada, muita gente tem recorrido a essa modalidade de trabalho. Nela, o profissional atua por conta própria, sem vínculo empregatício com nenhuma empresa. Mas e quanto aos direitos? O advogado Luan Matheus está aqui para nos ajudar. Bem-vindo, doutor Luan. Obrigado. Muito boa tarde. Tudo bem? Vamos seguir aqui para a nossa sala para a gente sentar e conversar sobre este assunto. Nós queremos saber, o trabalhador autônomo é protegido pela lei de que formas, hein? Bem, como você já bem deu a introdução, o trabalhador autônomo ele não tem o vínculo trabalhista, né, que a gente conhece, então ele não detém de muitos direitos trabalhistas que a gente também conhece, que são 13º, férias e afins. Mas isso está ligado também à questão da autonomia, né, dele ser
realmente o dono do próprio negócio. O trabalhador autônomo, ele está regido por legislação própria e é muito interessante de que ele sempre tenha a necessidade, entenda a questão de fazer a contribuição ao INSS, porque é o principal órgão que vai assegurar direitos de fato a ele. Agora, nem todo mundo faz essa contribuição ou não entende, de repente, quais são os caminhos para isso. Vamos dar um exemplo prático? Falei aí um pouquinho, de certa forma, do desemprego. Muita gente acaba fazendo um bolo em casa para vender, faz uma refeição, tenta se virar como pode, né? E muitas dessas pessoas, elas sustentam a casa, a família. Se acontecer um acidente doméstico, a pessoa ali se queima, panela quente, está cozinhando em casa. De alguma forma, ela pode garantir essa assistência, mesmo não sendo uma contribuinte do INSS? Bem, o que é que acontece? Para se ter o direito a um auxílio-doença, por exemplo, existe a necessidade da contribuição. Então, por isso que é muito importante que o trabalhador, ainda que faça em casa bolos para vender fora, que ele faça a sua contribuição através de contribuinte individual, para que ele tenha assegurado, nesse caso, por exemplo, de um acidente, o auxílio-doença, que ele vai ter todo o acolhimento, de fato, do INSS e continuar a receber os valores ali de acordo com o que ele vai recolher. Porque ele tem a opção de recolher 20%, né, do que ele arrecada mês, ou ele pode optar, no caso, por abrir um MEI que tem um valor reduzido, mas obviamente também vai ter um valor reduzido do benefício. E sendo contribuinte, ele não apenas ganha o direito, né, do auxílio-doença, mas ganha outros direitos também? Quais seriam eles? Ele ganha direitos como, por exemplo, de salário maternidade, né, observando uma carência mínima de 10 meses, ou seja, de ter havido uma contribuição pelo menos de 10 meses. Há também a questão da aposentadoria, que é muito importante. Então, o trabalhador, o corpo, ele pede descanso. Então, em algum momento, ele vai querer descansar, vai querer ter sua aposentadoria. Então, é muito importante que ele faça a contribuição para que garanta a sua aposentadoria. Agora, tem gente nos ouvindo agora e está dizendo assim, doutor Luan, não pretendo ser MEI, eu quero fazer essa contribuição mesmo de forma individual. Como é que essa pessoa dá entrada? Ele pode fazer de uma forma muito simples, que é através do meu INSS. E no próprio meu INSS, acessando através do Gov, ele consegue, com um passo a passo bem simples, bem rápido, fazer a geração da guia, né, que se paga de contribuinte individual. Importante também ressaltar que há a possibilidade de contribuinte facultativo, né, dentro do individual, de que é realmente trabalho do autônomo, o facultativo, que ele não exerce nenhuma atividade, como, por exemplo, de vender bolos, mas ele quer uma aposentadoria, ele pode recolher como facultativo também. Há essa possibilidade. E as atividades são diversas, né? Quem pode ser considerado um trabalhador autônomo? Hoje, a gente tem os trabalhadores autônomos clássicos, né? Como a gente pode ter, como, por exemplo, pintor, pessoal que faz serviço elétrico e afins, mas não há limitação de quem pode ser um trabalhador autônomo. Basta que esteja presente nos requisitos do trabalho autônomo, que é essa questão da autonomia, em que não há subordinação, que não há aquela habitualidade e que ele possa se fazer substituir por outra pessoa. Dentro da lei do trabalho autônomo, ele define muito bem que há essa autonomia dele gerir o seu próprio atividade, o seu próprio negócio. Um outro caminho é ser MEI. Um outro caminho é ser MEI, é um caminho que o que acontece, né, para fazer essa diferenciação. Um trabalhador autônomo, ele não há exigibilidade, em regra, de emissão de nota fiscal. E ele não teria como emitir nota fiscal porque ele tem apenas o seu CPF. Já o MEI, não. O MEI ele consegue emitir a nota fiscal e consegue, inclusive, recolher de forma simplificada e um pouco menor em questão de imposto. Importante formalizar de alguma forma, né, para que essas pessoas estejam aí com os direitos assegurados. Muito obrigada, doutor Luan, por sua participação aqui ao vivo. Uma ótima tarde. Obrigado. O assunto agora é a saúde da mulher, a mamografia. É um exame importante para identificar problemas nos seios que podem causar o câncer de mama.
Em Paulista, este mês, um mutirão deve atender quase 500 mulheres a partir dos 50 anos. O mamógrafo móvel vai percorrer os postos de saúde da cidade com atendimento de graça. Recepção cheia no posto de saúde na Vila Torres Galvão, em Paulista. Mulheres que aguardam a mamografia. O exame é feito nesse caminhão equipado com mamógrafo. É um procedimento rápido, simples e dura menos de 5 minutos. Edivonete faz todos os exames direitinho e chegou cedo na unidade de saúde do bairro. Trouxe documento de identificação e estava esperando para ser atendida. Anunciou que estava tendo em todos os postos daqui de Paulista. E me informei com a moça, com Marluce, ontem à noite, e ela falou que aqui ia ter. Então eu vim. E para fazer o comprovante de residência e o RG. Marli tem 58 anos. Ela já fez uma biópsia de nódulos nos 2 seios. O médico pediu que ela fizesse a mamografia todo ano, mas ela acabou ficando 2 anos sem fazer. Me trato de Santa Amaro, mas como não deu câncer, aí mandaram procurar os postos de saúde, então particular, né? Mas como não tem condição de pagar o exame, tem que esperar a oportunidade do SUS, né? E agora estou sentindo dor no peito, aquilo dá aquelas dorzinhas, aí teve a oportunidade aqui no posto de saúde aqui de Paulista, eu vim para cá hoje. O mutirão de atendimento é para mulheres de 50 a 69 anos que moram em Paulista. Por dia, são feitos até 80 mamografias, 40 de manhã e 40 à tarde. O exame ajuda a detectar o câncer de mama e quando a doença é descoberta no início, as chances de cura são altas. A gente sabe que mais de 90% dos cânceres que são flagrados e são diagnosticados através de uma mamografia, eles se tornam curáveis através do tratamento precoce. Porque o raciocínio é, se você tem um inimigo, quanto menor é este inimigo, maior a facilidade que você tem de matá-lo. Então a gente quer diagnosticar o câncer numa fase mais inicial, quando ele é um tumor menor e menos agressivo. O caminhão que está realizando os exames de mamografia, ele é itinerante e vai passar por todos os bairros aqui do município de Paulista. Cerca de 480 mulheres devem ser beneficiadas. Maria Cristina tem casos de câncer de mama na família, por isso faz exames preventivos todos os anos. Quando tem a informação que a gente sabe que vai ter o carro de mama de fazer exame, aí a gente procura saber onde é que está e vai logo dando nome às pessoas e no dia a gente está fazendo. O exame pode incomodar um pouco, mas é muito importante para encontrar o câncer de mama no começo. Tem um câncer que se desenvolve, que se espalha, que aumenta de tamanho. Isso é muito mais dolorido de todos os pontos de vista para uma mulher do que fazer uma compressão mamária e fazer uma mamografia. Exame preventivo, importante demais. E no Recife, uma premiação está reconhecendo iniciativas que promovem a igualdade entre homens e mulheres e a equidade de gênero na nossa sociedade. Estudantes e professores da rede pública e privada de ensino do Estado participam. Olha, quem acompanha sabe tudo, vai contar para a gente. É Luna Markman, que está no Museu Cais do Sertão. Luna, é com você. Isso, Maristela. Na nossa primeira participação, eu mostrei que a cerimônia de entrega da premiação já tinha começado. Nesse momento, a execução do hino de Pernambuco, a governadora do estado, Raquel Lira, acabou de chegar, junto com a secretária estadual da Mulher, Juliana Gouveia. Isso porque é um prêmio da Secretaria da Mulher que vai reconhecer hoje 42 premiados, entre professores e estudantes, que se dedicaram a explorar o tema do prêmio, que é igualdade e equidade de gênero, né? Entre homens e mulheres. Hoje, mais cedo, eu e o cinegrafista Otton Veiga fomos em uma escola, lá em Jaboatão dos Guararapes, conhecer uma das premiadas. E uma escola, gente, que se mobilizou, assim, foram mais de 400 inscritos, todo mundo quis participar, seja com poesia, seja com redação. Então, convido você agora para conhecer uma das premiadas do prêmio Naide Teodósio. No sertão de terra seca, onde a luta é diária, homem e mulher se encontram na labuta solidária. A roça é sua morada, o campo é o seu cenário, onde as forças se misturam num viver comunitário. Meu nome é Nicole Micieli, eu tenho 17 anos, eu estudo na Escola Técnica Estadual José David de Rodrigues e eu estou no 3º ano do ensino médio.
Sobre o cordel, eu nunca tinha parado realmente para estudar a literatura de cordel. Mas o cordel, como ele é muito famoso no nosso Nordeste, principalmente no sertão, eu escolhi ele. Então foi uma experiência nova. O homem no campo labuta, com a enxada a riscar o chão. Mas a mulher, com mãos firmes, traz sustento e proteção. Ela planta, ela colhe. Cuida dos filhos também, numa jornada invisível que pouca gente vê bem. No cordel, eu utilizei a desigualdade de gênero entre o homem e a mulher, o trabalho deles no sertão. A desigualdade, ela está já enraizada nessa cultura, né, de dizer que o homem, ele é o braço forte, é ele que vai proteger a casa. Mas mulheres também são guerreiras, elas têm que trabalhar, elas têm que ajudar na família. Então, ambos têm a sua, como posso dizer, importância no campo. Aí eu quis trazer isso, mostrar que os dois são importantes, nenhum é superior do que o outro. Na lida com o gado e a terra, não há distinção de mão. O suor que molha o rosto é fruto da mesma ação. Mas no jogo de papéis, há quem ache natural o homem ser o dono do campo e do quintal. Eu sou mais acostumada a fazer redação. E redação é um texto discorrido, assim, não precisa de tanta rima. Agora o cordel é mais uma poesia, assim, com a rima. Aí foi bem, assim, desafiador. Teve que quebrar a cabeça para rimar. É um gênero bem trabalhoso, porque além da inspiração, né, para compor todo esse contexto, porque é uma narrativa, vai narrando uma história, né, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, só que em forma de poesia, contendo todas essas especificidades do gênero. Eu acho que Nicole foi bem feliz em escolher esse tema, né, porque ela foi tratar de um assunto que é bem invisibilizado, né? A questão da mulher no sertão. Mais de 400 estudantes da escola se inscreveram no concurso, a maioria na categoria redação. Qual foi o tema da tua redação? Empreendedorismo e gênero. Na primeira parte, eu citei a área do jornalismo e da reportagem, que por um tempo elas foram muito desvalorizadas em relação ao seu salário, diferente do gênero masculino. E por que você acha que, por exemplo, os salários deveriam ser iguais? Porque eu acredito que são as mesmas funções e as duas pessoas têm a mesma qualificação para estar ali. Eu tratei na minha redação a violência de gênero contra as mulheres. Falei sobre o principal tipo de violência que acontece dentro das casas da brasileira. E eu acredito que a educação ela já tem que vir aqui desde a escola, desde o ensino médio. E é justamente aqui que a gente aprende que as mulheres elas devem e têm que ser respeitadas em qualquer âmbito. O ano passado, nós implantamos o núcleo de gênero em nossa escola. Então, tem também o núcleo de cultura de paz aqui, que também debate essas temáticas, que é a valorização da mulher, esse tema também do enfrentamento às violências contra as mulheres. Então, esse tema do Naide Teodósio, para a gente, é muito importante e potente no sentido de estar valorizando a questão do diálogo em relação à questão de gênero, a questão da valorização da mulher na sociedade, e a escola é o palco para isso. É uma forma de levar informação, porque para a pessoa fazer o texto, ela tem que conhecer sobre o assunto. Então, ela tem que pesquisar sobre ele, se informar sobre ele. E, fazendo um texto, você compartilha para outras pessoas e essas pessoas, elas se informam sobre isso, se interessam sobre o tema. Então, já é uma forma de denúncia, é uma forma de tipo, olha, precisamos minimizar essa desigualdade. Bom dia, pessoal! Bem, deixa eu só fazer o seguinte. Aqui ao meu lado está a Yane, que é, vamos dizer assim, para facilitar, que está à frente desse prêmio, mas me lembra direitinho o teu cargo na Secretaria da Mulher. Hoje eu estou à frente da Diretoria de Planejamento e Gestão, na época eu estava à frente da Gerência de Formação em Gênero. É a Gerência de Formação em Gênero que é a gerência responsável por organizar esse prêmio, juntamente com os nossos parceiros da SECTI, Fundarp, Fundage, FPS, Secretaria de Educação. É um prêmio feito com muitas mãos e também com muitas ideias, né? Que a nossa intenção é que a gente consiga fomentar, promover o debate, né, sobre gênero e suas interseccionalidades aqui no estado de Pernambuco. E a gente conta com toda a comunidade acadêmica também. Perfeito. E só para deixar registrado, Yane Galvão, então à frente dessa gerência, 1.500 inscritos, 42 premiados, são números muito legais que mostram o envolvimento, né, da rede de ensino. Exato. Hoje nós estamos premiando 47 pessoas.
Isso, na tarde de hoje. E a gente recebeu mais de 500 inscrições da premiação. A nossa ideia é que a gente continue fortalecendo esses prêmios, né? A gente continue ampliando a participação desses estudantes, desses professores, das pessoas do audiovisual, porque a gente também tem uma categoria que é de roteiro, documentário, curta-metragem. Então, a ideia é que a gente consiga promover cada vez mais, investir cada vez mais nas pesquisas de gênero aqui no estado de Pernambuco. E que tem aí na rede de ensino, seja pública, privada, do ensino fundamental ao superior, já tem inscrição para esse ano? Está garantido a 15ª edição? Está garantida. Próximo ano, Nair irá completar 15 anos de existência, que é uma continuidade, uma política pública de prevenção à violência contra as mulheres, que a gente tem o maior orgulho de continuar promovendo aqui no estado de Pernambuco. E essa premiação ela é voltada para estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental até a pós-graduação. Aí fica de olho então no segundo semestre, né? Isso, no segundo semestre. Nós temos a previsão de lançar um novo edital em agosto ou setembro desse ano. Então fiquem ligados e vem com a gente. Obrigada, Yane. Deixa eu convidar, só mostrar o rostinho da Nicole, que está aqui na expectativa, né, Nicole, de ser chamada. Como é que você se sente nesse momento? Eu estou muito feliz, não só pela premiação, mas também pela importância desse prêmio, estar aqui na presença da governadora do estado de Pernambuco, né? Então, é muita alegria. Parabéns para você. E olha só, agora há pouco a Márcia Maria, ela é estudante de pós-graduação, né? Isso da onde? Eu sou doutorada em antropologia na Federal de Pernambuco. Na Federal de Pernambuco. Ela agora há pouco teve uma fala muito emocionada, porque ela é uma das premiadas, ela fez um artigo, e eu queria saber um pouquinho desse artigo. O que você falou lá no palco? Boa tarde. Nesse artigo eu procuro refletir sobre como a mulher negra, enquanto professora, no caso, ela vivencia situações de opressão, como de raça, classe e gênero, e como as crianças e as suas famílias ela interagem nesse processo. Isso porque você teve um exemplo em casa. Sim, antes de mim vieram tantas outras mulheres, como mulheres negras, como minhas avós, minhas tias, que cuidaram da minha formação, muitas vezes tendo que negar a si próprio para que eu estivesse aqui. E como foi na hora que você recebeu a ligação? Eu não acreditei. Como eu ainda não estou acreditando até agora. Eu acho que muitas vezes a gente é revisitado em nossa intelectualidade e a gente tende a não acreditar naquilo que nós fazemos. E eu acho que até agora eu estou voltando para entender que isso de fato aconteceu. Parabéns pelo prêmio. Lembrando, gente, que são prêmios de até R$20 mil e também notebook para as pessoas continuarem produzindo conhecimento. A Márcia, por exemplo, ela fez um artigo científico, a Nicole fez um cordel e o Pedro ele fez uma poesia, que eu queria só terminar. Me conta um pouquinho o tema dessa tua poesia, Pedro, e de onde é que você veio? Eu sou de Manari, do interior de Pernambuco. Estou extremamente feliz de estar aqui, estou muito eufórico porque até agora eu não acredito, está tudo muito surreal. Qual é a tua escola lá? A minha escola é a Coronel Manuel de Souza Neto, do município de Manari. E a tua poesia foi sobre o quê? A minha poesia, o seu título foi Cabocla e se enquadrou no estudo de gênero e etnia e gênero e raça. Eu imaginei como eu poderia fazer o leitor refletir por que o preconceito é errado sem ir para o cinismo de é errado porque faz mal. E eu abordei o passado da mulher negra na era escravista no Brasil. O trechinho que eu vou ler é bem curto, mas ele mostra que todos nós carregamos o sangue da mulher negra, que é de extrema importância na construção da história brasileira. Falo hoje com certeza que dentro de cada mulher existe um pouco de uma negra, que representa força, que é símbolo de beleza. Afinal, ser mulher é um privilégio que se multiplica ao ser negra. Perfeito. Parabéns, Pedro. Estela, com você no estúdio. Obrigada, Pedro, por dividir com a gente. Obrigada também, Luna, e parabéns a todos. Um grupo de mulheres está transformando material reciclável em arte. Além de desenvolver novos talentos, essa tem sido uma oportunidade para aumentar a renda de várias famílias chefiadas por elas. A magia acontece por trás da fachada colorida do casarão da comunidade Pequenos Profetas, na Avenida Sul, bairro de São José, no Recife. Não tem quem diga que o busto de Maria Bonita é feito de garrafa PET, de recipiente de ketchup, quenga de coco e papel velho. É um vaso que pode ser ocupado por plantas artificiais e naturais. Feito pela artesã Cláudia Lima. A gente usa embalagem de garrafa PET e a gente vai no lixo, que cata o reciclado, vem para a sede, lavamos e chegamos aqui, fazemos a massa com papel reciclado também,
a cola branca e aí a gente começa a moldar e começa a desenvolver o trabalho de fazer os bonecos. Cláudia também fez o vaso de Chico Science, Luiz Gonzaga e da pintora mexicana Frida Kahlo, uma defensora dos direitos da mulher. A gente se espelha muito nela. Eu fico até emocionada de dizer, porque a gente vem de uma comunidade que emprega pra gente que a gente só é dona de casa, a gente só lida com os filhos e a gente chega aqui na ONG CPP e ele dá toda a autonomia para a gente desenvolver aquilo que a gente nem sabia que tinha e que dá certo e que a gente consegue levar o alimento para a nossa casa. Quer dizer, o dinheirinho que a gente ganha, a gente consegue suprir as necessidades da nossa casa. Ao todo, são 11 mulheres que fazem parte do coletivo Mãos Talentosas. Muitas ganhavam dinheiro apenas como catadoras, mas a vida ganhou cor. Além de pintar, elas continuam catando papel, papelão, garrafas PET, recipientes de plástico. Aqui tem um monte, ó. Mas elas não vendem mais o que recolhem das ruas para aquelas associações de catadores de material reciclável, não. Juntas, elas entenderam que a arte rende mais. Na verdade, a arte, além de render mais, também é transformadora. Sila, 59 anos, mãe de uma filha de 32. Já trabalhou como fiscal de ônibus, operadora de caixa e auxiliar de serviços gerais. Hoje é artesã com muito orgulho. Ao chegar aqui, eu me interagi com as colegas e desenvolvi e estou aprendendo a cada dia. Sei que tenho muito que aprender, mas aos poucos eu vou chegar lá. Não posso desistir, né? Sila, você está feliz? Eu sou feliz, graças a Deus. Feliz por estar aqui, feliz por ter família, feliz por ter uma moradia. Graças a Deus, sou feliz de tudo na minha vida, eu agradeço sempre. Você acha que a arte também te ajudou a esse sentimento de agora? Ajudou, porque a pintura ajuda você a desenvolver. A ideia de transformar o material reciclável em peças de decoração foi da professora e artesã Tatiana Basílio. Ela ensinou às mulheres do coletivo a técnica do papel machê, que dá utilidade ao plástico, o vilão do meio ambiente que aumenta a poluição dos rios, do mar, das florestas. Os vasos coloridos, de vários tamanhos e formas, se tornaram uma alternativa de renda para essas mulheres, muitas vezes chefes de família. A gente agrega valor à peça e aí elas podem vender por um valor mais alto e trazer o sustento para casa. Tem mulheres aqui que a gente chegou com ideia e elas já vão para casa, já voltam com personagem, com coisas que viram, com influências da comunidade e aí o trabalho está ficando muito bonito. Tatiana é uma incentivadora e vibra com a evolução das alunas. Sem experiência com pincéis e tintas, porque sempre se virou vendendo perfumes de revista, Rosália pensou em desistir. Mas não parou e hoje consegue ganhar dinheiro com o trabalho manual. Eu fazia as coisinhas erradas, mas eu sempre queria desistir. Mas a professora Tati sempre dizia, não, vai em frente, porque assim que a gente faz as coisas erradas, é para a gente ir na frente para que vai dar certo. E hoje eu estou aqui fazendo essas coisas maravilhosas. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho da ONG Pequenos Profetas, a comunidade fica na Avenida Sul, número 110, no bairro de São José, no Recife. A gente volta a falar agora sobre o trabalho desenvolvido pela Fundação Perrone, que está completando 23 anos. É uma instituição que cuida de crianças autistas e também oferece atendimento para pacientes com outras condições neurológicas e motoras. Daniele Fonseca mostra mais para a gente agora o trabalho que é desenvolvido por aí na Fundação, né, Daniele? Maristela, tem sessão de físio, de fono, terapia ocupacional, consulta também com psiquiatra. Aqui esse pessoal está justamente esperando, né, o atendimento na Fundação nesta quinta-feira, que é o dia também de comemoração aí por esses 23 anos. Eu vou conversar aqui com Rose, Dona Rose. Ela tem as netas que estão aqui com ela, Maia e Yasmin. Maia é atendida por aqui, né? Quais são as sessões que ela faz? Boa tarde. Boa tarde. Maia faz psicopedagoga e psicóloga e fono.
viu? Maia, graças a Deus, aqui, Maia foi muito bem acolhida. 5 anos que Maia se encontra aqui na fundação. Essa fundação é o nosso ponto de apoio, aonde nós somos acolhida. Maia, graças a Deus, tem um desenvolvimento muito grande, graças a Deus, certo? Maia aqui, não só Maia, como a família. Todos nós somos agraciados. Muito obrigada. Deixa eu conversar aqui com outra família, gente. Essa é aqui comigo Marcela e a mãe dela, né, Adriana. Marcela foi atendida aqui durante muito tempo. Para a senhora, o que é que significa esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde. Esse trabalho significa muito, né? Para mim, para minha casa, minha família, né? Que a gente não tinha esse pico de esperança, né? E Marcela saiu daqui do Perrone, passou muito tempo aqui, saiu daqui para o mercado de trabalho, né? Ela saiu daqui, né? Primeiramente Deus. E segundamente ela saiu daqui do mercado de trabalho e tem 5 anos. Muito obrigada, muito obrigada. Valeu demais, gente, contar aí com a participação de vocês. Deixa eu conversar agora com a presidente aqui da Fundação Perrone, gente. Essa é Elaine Alencar. Então, Elaine, é uma fundação que está aí há 23 anos na estrada, né? Como é que as pessoas fazem? Quem é que pode receber esse tipo de atendimento aqui? Boa tarde. Boa tarde. O atendimento aqui é feito de forma filantrópica e voluntária. A Fundação ela é uma instituição sem fins lucrativos. E hoje tem um convênio municipal com Jaboatão, com a saúde de Jaboatão. Então, as pessoas vão para a rede municipal, vão para o posto de saúde e são encaminhadas para a parte médica, neuro, pediatras e psiquiatras aqui para a Fundação. A partir do diagnóstico, se tem diagnóstico, eles também são encaminhados para as terapias multidisciplinares na casa. Quem é que mantém vocês? Qual é o maior desafio? Além de Deus, quem nos mantém são os doadores, são as pessoas de bom coração, são os voluntários aqui da casa, que há 23 anos, empresas amigas, pessoas que acreditam e conhecem essa obra. Então, assim, a Fundação não vive se não for com a doação. Então, assim, a gente tenta emendas parlamentares, a gente tenta projetos, mas, assim, muito poucos, infelizmente, mas estamos aqui ainda, né, lutando, acreditando e tem dado certo. São 23 anos. Acreditamos que serão muito mais. Elaine, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Parabéns por esse trabalho de vocês, né? De cada pessoa aqui. São 30 funcionários, gente, entre o pessoal da parte administrativa, né? Os terapeutas, os médicos. E olha, hoje, nessa data comemorativa, vai ter uma programação importante aqui para todo mundo. Uma caminhada às 4h30 da tarde. As mães foram convidadas para participar também, para que elas possam comemorar, né, o Dia das Mães. Vai ter uma missa que vai ser celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e depois o corte de bolo para todo mundo comemorar esse momento. É contigo aí no estúdio. Maristela. Vida longa a Fundação, né, que está aí celebrando 23 anos de vários serviços prestados à população, serviços tão importantes. E militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica celebraram hoje o Dia da Vitória. A comemoração marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e a participação dos brasileiros nas batalhas. O evento foi realizado no Parque 13 de Maio, região central do Recife. Estavam presentes autoridades militares, políticas e da sociedade, além de parentes de ex-combatentes. Capitão Souza, um dos veteranos heróis de guerra, vive em Pernambuco. Hoje tem 100 anos e participou também. A manhã de homenagens começou com a apresentação das tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Os militares de Pernambuco acompanharam a formação à frente do palco. A cerimônia celebrou os 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que era composta por 25.334 homens e mulheres. Os brasileiros lutaram ao lado dos aliados contra o nazismo e o fascismo. De acordo com o Exército, o Dia da Vitória foi realizado para homenagear os atos heróicos dos soldados que lutaram, reverenciar a memória dos que morreram e reforçar os valores democráticos. Logo mais, no Jornal Hoje, você vai acompanhar as informações sobre o segundo dia de conclave no Vaticano. Boa tarde, Trali.
Olá, boa tarde. Nós aqui do JH, nossos correspondentes em Roma, estamos todos de olho em algum sinal de fumaça. Hoje de manhã, segundo dia do conclave, foram 2 votações e deu fumaça preta de novo. Os 133 cardeais isolados do mundo na Capela Sistina não chegaram a um consenso sobre o nome para ser o novo líder da Igreja Católica. E tem mais ainda hoje. A movimentação na Praça São Pedro, a expectativa dos fiéis, a negociação ou as negociações para eleger um novo Papa. Vamos trazer ao vivo tudo isso para você logo mais no JH. E os escândalos de corrupção no INSS. Quantos aposentados e pensionistas perderam dinheiro para quadrilhas de golpistas? O novo presidente do órgão determinou o bloqueio de novos descontos de empréstimo consignado para todos os segurados da Previdência. E o governo ainda precisa dizer como é que vai devolver o dinheiro desviado ilegalmente. Até já, um abraço e não perca. A matemática está presente em tudo na nossa vida. Para fazer contas na feira, para saber quanto a gente vai precisar economizar para fazer aquele passeio. Mas na sala de aula, essa disciplina pode virar uma dor de cabeça para muitos estudantes. Segundo dados do projeto Todos pela Educação, em 2023, apenas 5% dos alunos da rede pública tinham nível de aprendizagem adequado. E nessa semana em que se comemora o Dia da Matemática, nós fomos até as salas de aula para entender os desafios e conhecer as estratégias que professores têm adotado para o ensino dessa disciplina. É o de 30, não? 315 pi. Para muitos estudantes, ela é vista como um bicho de 7 cabeças. Mesmo estando presente em tudo no nosso dia a dia, entender a matemática ainda é um desafio. Desde o meu fundamental, eu tinha um pouco de dificuldade em matemática, principalmente na parte de geometria. A matemática está envolvida em tudo que a gente está vendo ao nosso redor, né? Desde as nossas células envolvem matemática, a construção de uma casa, tudo envolve um pouco de matemática. Além da língua que a gente fala português, a gente tende a ter sobre matemática tudo porque se a gente vai numa compra, fazer feira, vamos dizer assim, a gente usa matemática. Se a gente pratica algum esporte, a gente usa matemática. De acordo com um estudo divulgado pela organização Todos pela Educação, só 5% dos alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública tiveram aprendizagem adequada em matemática. No 9º ano, menos de 17% chegaram ao nível esperado. Os dados são da prova de 2023 do Sistema de Avaliação da Educação Básica e foram divulgados no mês passado. O recorte racial piora o problema. A pesquisa mostra que entre alunos brancos, menos de 8% aprenderam o suficiente. Entre estudantes pretos, pardos e indígenas, só 3%. Nós temos no Brasil 59% dos estudantes que se formam abaixo do básico, e isso tem em matemática, e isso tem impactos para toda a vida. É um estudante que ele não consegue fazer as 4 operações básicas, que ele não consegue fazer uma conta simples, e isso certamente terá um impacto não só para a continuidade dos estudos, para o trabalho, como a vida dele em família, em sociedade. A dificuldade com a matemática não é só uma questão de número. Ela passa também pela forma como a disciplina foi ensinada por anos, pelo medo que muitos alunos criaram e pelas desigualdades que atravessam toda a educação brasileira. Mas tem gente tentando mudar essa realidade. Na Escola de Referência em Ensino Médio Olinto Vitor, no bairro da Várzea, no Recife, os alunos esperam ansiosos o dia da matéria de matemática. O motivo? As aulas divertidas do professor Erinaldo, ou Ciborgue, como é chamado carinhosamente pelos alunos. 330 mais 30, Veruel. Eu costumo usar muito o linguajar, tento usar o linguajar deles. Claro, no primeiro momento, a gente leva um papo, eu chamando os termos da matemática. Ó, esse cara aqui multiplica por esse. Claro que depois eu vou e defino os nomes técnicos deles. Esse aqui é o expoente, essa é a base. Depois eu explico a parte técnica. Então, bora continuar o nosso bingo da fração. O objetivo do A professora Fernanda também desenvolveu um método próprio para ensinar a disciplina. Identificar a fração na forma geométrica que está aí na sua cartelinha. Beleza? Então, bora lá.
Ela e os estudantes criaram diversos jogos matemáticos, todos feitos de material reciclável. Os benefícios são muitos, desde a valorização dos materiais que seriam descartados, ao estímulo à criatividade e raciocínio dos alunos. A gente usa assim várias formas de recursos que é chamado de lúdico, mas na verdade é você ter um olhar diferente para o conteúdo de matemática. Quando eu pego e peço para o meu estudante trazer um círculo de papelão e vou trabalhar os elementos de geometria e depois ele confecciona uma pulseirinha, para ele dá mais sentido, dá mais significado e lógico, ele consegue memorizar. Vamos agora para 3 cestos. Se isso tem trazido resultados, os alunos respondem. Depois que eu cheguei no ensino médio, principalmente com a professora Fernanda e o professor Ciborgue, professor Reinaldo, o apelido dele é Ciborgue, a gente veio, eles vieram me ajudando a ter mais facilidade com a matemática e eu acabei pegando um grande apreço com isso. A forma que ela ensina pra gente, através de jogos, de uma forma bem dinâmica, que dá vontade de você aprender mesmo, isso acolhendo pra gente mesmo é muito bom. Melhorou muito, não só minhas notas, como o meu aprendizado, não só na matéria de matemática, como nas outras matérias. A gente fez jogos, produziu, junto com assuntos da matemática. A partir daí eu vi desempenho e eu garanto que daqui pra frente, até pro Enem, eu consigo me sair muito bem. Eita, sério? Sério? Salva de palmas! Boa! Muito legal! O N1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.